Em Governador Valadares, todo mundo conhecia o nome de Renato Carvalho. Não porque ele tivesse nascido importante, mas porque tinha saído de lá como se fosse. Filho de pedreiro, criado numa casa de 3 cômodos no bairro do Fonseca. Estudou com bolsa, passou em concurso federal aos 23 anos, foi transferido para São Paulo, casou com Fernanda Bittencourt, herdeira de uma rede de farmácias no interior paulista. Em 10 anos virou outra pessoa. Ou achou que tinha virado. A última vez que pisou na casa dos pais foi no velório da avó, 2 anos atrás. Ficou exatamente 14 horas. Saiu antes do almoço do dia seguinte dizendo que tinha reunião. Fernanda mal desceu do carro. Seu Dito e Dona Conceição viviam com a aposentadoria de um salário mínimo e meio entre os dois. Seu Dito tinha parado de trabalhar como pedreiro, depois que o joelho direito simplesmente recusou. Conceição costurava sob encomenda quando aparecia serviço, que era cada vez menos. A casa era a mesma de sempre, paredes de tijolo à vista, telhado de amianto, o quintal com o pé de manga que Renato tinha subido centenas de vezes quando era menino. Nesse quintal, nos fundos, viviam umas 16 galinhas. Não eram de estimação, eram sobrevivência. Conceição vendia os ovos para 3 vizinhas toda semana. Com o dinheiro dos ovos comprava arroz, feijão, fubá. Quando a galinha parava de botar, virava caldo. Não havia desperdício, não havia luxo, não havia reclamação. Havia silêncio, que é o jeito dos velhos pobres de carregar o que não tem nome. Numa quinta-feira sem nada de especial, Renato ligou avisando que passaria no fim de semana. Trouxe Fernanda e as 2 filhas pequenas. Disse que estavam de passagem para a Bahia e que queriam ver os avós. Conceição lavou a casa toda numa manhã. Pediu emprestado à vizinha uma toalha de mesa boa e comprou um frango inteiro no açougue, o que não fazia desde o Natal. O que Renato não avisou era que chegaria um dia antes. A caminhonete prata parou na frente da casa às 6 da tarde de sexta-feira. Renato desceu primeiro, esticando o corpo depois de horas na estrada. Fernanda ficou alguns segundos a mais ajeitando o cabelo no espelho do carro antes de sair. As meninas desceram correndo. A porta da frente estava entreaberta. Renato empurrou sem bater, como se ainda fosse dono do espaço que tinha deixado para trás. O que ele viu primeiro foi a mesa. Seu Dito e Dona Conceição estavam sentados frente a frente. No centro da mesa havia uma tigela de barro com uma farofa grossa, escura, feita com gordura de galinha e farinha de milho. Ao lado, 2 pratos fundos com um caldo ralo, quase transparente, onde boiavam pedaços pequenos de miúdo, moela, pescoço, as partes que sobram quando não há dinheiro para o resto. Era o jantar. Conceição levantou os olhos e ficou branca, não de vergonha, mas daquele susto de quem não esperava ser visto naquele momento específico da vida. Seu Dito abaixou a cabeça devagar, como quem recebe uma notícia ruim sem precisar ouvi-la até o fim. Fernanda parou na soleira da porta. Renato ficou imóvel por uns 3 segundos que pareceram muito mais. Então forçou um sorriso. Chegamos mais cedo, mãe. A estrada estava boa. Conceição se levantou depressa demais. Espera que eu faça outra coisa. A voz saiu pequena. Não precisa, mãe. Mas o estrago já tinha acontecido. Não na mesa, na expressão de Fernanda. Ela não disse nada. Só olhou para a tigela de barro, depois para o teto de amianto, depois para a parede com a mancha de umidade que subia desde o rodapé. Olhou como quem está calculando alguma coisa que não tem a ver com comida. As meninas correram para abraçar os avós sem entender nada, que é o privilégio das crianças. Seu Dito as pegou no colo com os 2 braços e fechou os olhos por 1 segundo. Conceição foi para a cozinha. Renato ficou parado na sala, entre a caminhonete lá fora e a tigela de miúdo na mesa, sem saber muito bem onde estava. Naquela noite, Fernanda não jantou. Disse que estava enjoada da viagem. Ficou no quarto que Renato tinha dormido a infância inteira, agora com uma cama de casal nova que Conceição tinha comprado parcelado quando soube que eles viriam, desistindo de comprar remédio para a pressão naquele mês. Seu Dito e Renato ficaram na varanda depois que as meninas dormiram. A noite em Governador Valadares tem um cheiro de terra e mato que São Paulo não tem, e Renato ficou olhando para a rua como se tentasse se lembrar de algo que tinha esquecido deliberadamente. O joelho melhorou, pai? Tá igual. O senhor não foi no médico? Fui. O médico falou que precisava de infiltração. Tá na fila do SUS. Renato não respondeu de imediato. Mexeu no celular sem motivo. Depois guardou. Eu posso pagar a infiltração particular. Seu Dito não respondeu logo.
Olhou para o quintal, onde as galinhas já tinham ido dormir empoleiradas no galinheiro que ele mesmo tinha pregado com restos de compensado. Não precisa, meu filho. Pai, não precisa. A conversa morreu ali. 2 homens sentados na varanda de uma casa pequena, separados por 10 anos de distância que não era geográfica. Mais tarde, quando Renato foi deitar, ouviu Fernanda de costas para ele, acordada, respirando daquele jeito que ele já conhecia. O jeito de quem está pensando em voz alta sem abrir a boca. Ren. Essa casa vai abaixo com chuva forte. Ele não respondeu. Você viu a calha? Tá toda torta. E o banheiro, aquele rejunte. Fernanda. Não tô falando mal. Tô falando de estrutura. A gente podia ajudar a reformar. Tô cansado. Ela ficou quieta, mas ele sabia que ela não estava. No sábado de manhã, Conceição acordou antes de todos, como sempre. Fez café forte, aqueceu broa de milho que tinha sobrado. Foi ao quintal catar os ovos. As galinhas faziam barulho ao redor dos pés dela com aquela familiaridade de bicho que reconhece quem cuida. Ela ia chamando cada uma pelo apelido que tinha dado. Baiana. Pretinha. Tufão, que era a maior e mais briguenta. Fernanda apareceu na porta dos fundos com uma xícara de café que ela mesma tinha servido. Estava de roupa nova, unhas feitas, cabelo preso com aquele desleixo cuidadoso que custa caro. Olhou para o quintal. A senhora cria muita galinha. É o que dá. Conceição sorriu sem parar de catar os ovos. E vende. Os ovos vendo, a galinha quando para de botar. Fernanda ficou olhando. A senhora já pensou em fazer disso um negócio maior? Tem gente que faz isso direitinho, escala, vende para mercado. Conceição olhou para ela com a paciência de quem já escutou muita coisa da vida. Minha filha, para escalar precisa de investimento. Ração, gaiola adequada, veterinário. Com o que eu tenho, funciona assim. Fernanda assentiu devagar, mas aquele assentir não era concordância, era processamento. Mais tarde, Renato foi ao mercadinho no fim da rua comprar refrigerante para o almoço. Conceição foi junto. Na volta, enquanto carregavam as sacolas, ela falou baixinho, sem olhar para o filho. Sua esposa é boa pessoa, Renato. É, mãe. Mas ela olha para essa casa como se fosse um problema para resolver. Renato ficou quieto. Não tô reclamando, tô só falando para você prestar atenção. Ele prestou, só não disse que já tinha notado. O almoço do sábado foi o frango que Conceição tinha comprado. Ela levantou às 7 da manhã para temperar. Fez com açafrão da terra, alho, limão, aquele jeito de cozinhar que não está em receita nenhuma, só na memória das mãos. Arroz com pequi, feijão tropeiro, couve refogada com bacon. A mesa ficou boa, a casa cheirou diferente. Seu dito sentou à cabeceira e ficou olhando para tudo aquilo com um orgulho quieto que não precisava de palavras. As meninas adoraram. Fernanda comeu pouco e elogiou muito, que é o jeito das pessoas que não estão à vontade. Renato comeu como quem come para não pensar. Foi durante a sobremesa, um pudim que Conceição tinha feito de manhã cedo, que Fernanda começou. Começou devagar, do jeito que começam as conversas que já estavam prontas antes de a pessoa sentar à mesa. Seu dito, a senhora Conceição, eu e o Renato ficamos pensando. Ela olhou para o marido, que não tinha ficado pensando em nada disso. A casa aqui está precisando de umas coisas. A gente queria ajudar a reformar. Não é caridade, é família. Seu dito pousou a colher devagar. A casa tá de pé. Tá, mas podia estar melhor. Aquela calha, o banheiro. Fernanda sorriu com aquele sorriso treinado de quem sabe que está empurrando algo. A gente tem um arquiteto que trabalha com a gente em São Paulo. Podia vir dar uma olhada, fazer um projeto simples. Conceição olhou para Renato. Renato olhou para o pudim. E outra coisa, Fernanda continuou, como se a primeira parte tivesse sido aprovada. A gente estava pensando que fazia sentido colocar a casa no nome do Renato também, por questão de planejamento patrimonial, para facilitar no futuro, sabe? Hoje em dia tem muita burocracia quando acontece alguma coisa. O silêncio foi diferente do silêncio normal. Seu dito não levantou a voz. Não ficou vermelho. Só olhou para Fernanda com a calma de quem carregou muito peso na vida, e por isso não se assusta mais com o peso das palavras. Planejamento patrimonial, ele repetiu, como quem está degustando uma fruta que não conhecia e quer ter certeza do gosto antes de engolir. É uma coisa muito comum, disse Fernanda. Meu pai fez isso com todos os imóveis da família. Facilita muito. Que facilita o quê, minha filha?
A voz de seu dito era mansa. Perigosamente mansa. Fernanda não esperava essa pergunta direta. Burocracia, inventário, essas coisas. Inventário é quando alguém morre. Seu dito olhou para ela. Eu e Conceição estamos vivos ainda, graças a Deus. Renato finalmente falou. Pai, ela não quis dizer assim. Eu sei o que ela quis dizer, meu filho. Seu dito se levantou devagar, com a dificuldade do joelho que ninguém nunca tinha curado. Obrigado pelo almoço, Conceição. Tá ótimo como sempre. E saiu da cozinha em direção à varanda. Fernanda ficou com um sorriso no rosto por mais uns 2 segundos antes de ele derreter. Renato foi atrás do pai. A tarde estava quente, e o quintal cheirava a terra seca e galinha. Seu dito estava sentado no banco de madeira que ele mesmo tinha feito com restos de obra, olhando para o pé de manga. Pai. Senta. Renato sentou. Seu avô construiu essa casa em 1971. Seu dito começou sem olhar para o filho. Com as mãos dele. Eu ajudei desde os 8 anos, carregando tijolo, misturando massa. Quando ele morreu, passou para mim. Quando eu morrer, passa para você. Fez uma pausa. Mas eu ainda não morri. Ninguém tá falando em morte, pai. Sua esposa tava. Renato não respondeu. Ela é boa mulher, Renato. Eu sei que é. Mas ela cresceu num mundo onde as coisas têm preço e solução. Essa casa não tem preço. Ela tem história. Seu dito passou a mão no banco de madeira. E história não se coloca no nome de ninguém por planejamento patrimonial. Eu vou conversar com ela. Pode conversar, mas antes você precisa decidir uma coisa. Seu dito finalmente olhou para o filho. Os olhos eram os mesmos de sempre, fundos e cansados de um jeito que não era tristeza. Era apenas muito tempo vivido. Você veio aqui visitar seus pais ou fazer uma inspeção? A pergunta ficou no ar com o peso de uma viga. Renato ficou olhando para o pé de manga. Tinha uma manga quase madura no galho mais alto, aquele amarelo começando a vencer o verde. Quando era menino, subia até lá sem medo. Agora olhava de baixo. Vim visitar, pai. Então visita, disse seu dito com simplicidade. O resto a gente resolve quando precisar resolver. Naquela tarde, Fernanda ficou quieta de um jeito que Renato conhecia. Não era o silêncio de quem desistiu. Era o silêncio de quem está reorganizando. Ela ficou sentada na varanda com o celular, fazendo alguma coisa que ele não perguntou o que era. As meninas brincavam no quintal com Conceição, que tinha deixado as galinhas soltas e estava ensinando as netas a identificar quem era quem. Baiana, Pretinha, Tufão. As meninas gargalhavam. À noite, quando as crianças já dormiam, Fernanda chamou Renato para o quarto e fechou a porta. Eu pesquisei, ela disse com o celular na mão. Pesquisou o quê? Essa casa, o imóvel. Ela virou a tela para ele. Terreno de 360 metros. Na planta da prefeitura tá como zona de expansão urbana. Sabe quanto vale isso agora? Com o crescimento que Valadares teve nos últimos 5 anos? Renato olhou para a tela sem tocar. Uns 380, 400 mil reais fácil. Fernanda continuou. E eu conheço um incorporador em BH, que está justamente procurando terrenos nessa faixa para projeto de habitação popular financiado. Seria uma venda rápida, boa, sem complicação. O silêncio de Renato era diferente do silêncio do pai. Era um silêncio confuso, que não sabia ainda que lado tomar. Fernanda, eles moram aqui. Moram, mas não precisam ficar aqui. Com esse dinheiro dava para comprar um apartamento bem melhor para eles, térreo por causa do joelho do seu dito, com um elevador, em bairro mais central, mais seguro, mais confortável. Seria melhor para eles. Você está decidindo o que é melhor para eles sem perguntar para eles. Fernanda cruzou os braços. Tô apresentando uma possibilidade. Do jeito que você apresentou na mesa do almoço? Ela ficou quieta um segundo. Eu errei a abordagem. Sei que errei. Mas a lógica tá correta, Renato. Seus pais estão comendo miúdo de galinha num jantar de sexta-feira. Você viu o que eu vi. Não tem nada de errado em querer melhorar a situação deles. Renato ficou olhando para a parede. Ali tinha um quadro com uma foto de santo, Nossa Senhora Aparecida, a mesma que estava ali desde sempre. Embaixo, uma foto pequena em moldura de plástico, ele com uns 8 anos no colo do pai. Os dois de sorriso aberto na frente do pé de manga. Eles não estão passando fome, Fernanda. Eles têm um jeito de viver. Um jeito difícil. O jeito deles. Fernanda respirou fundo. Você não vai nem falar com seu pai sobre a possibilidade? Não do jeito que você quer que eu fale.
Ela pegou o celular e guardou na bolsa com aquele gesto de quem fecha um assunto para abrir depois. Tudo bem, a gente conversa depois. Mas os dois sabiam que o assunto não estava fechado. Estava só mudando de ambiente. Na manhã de domingo, bem cedo, quando a casa ainda estava dormindo, seu dito foi ao quintal. Fazia isso todo dia. Era a primeira coisa, antes do café. Verificar as galinhas, ver se tinha alguma doente, repor a água, jogar um punhado de milho. Renato foi atrás. Também havia acordado cedo, por motivos diferentes. Os dois ficaram no quintal sem falar por um tempo. As galinhas circulavam no meio das pernas deles com aquela despreocupação dos animais que não sabem o que é amanhã. Pai, eu preciso te falar uma coisa. Pode falar. A Fernanda quer que eu convença o senhor a vender a casa. Seu dito não parou de jogar milho. Eu sei. Sabe? Filho, eu tenho 67 anos. Já vi muita conversa começar como uma coisa e terminar como outra. Ele jogou mais um punhado. Desde ontem ela tá com aquele olhar de quem calculou alguma coisa. Aprendi a conhecer esse olhar. Renato olhou para o chão. Ela acha que seria melhor para vocês. Ela acha que seria mais simples para ela. A voz de seu dito não era raivosa. Era apenas exata. Tem diferença. Eu não tô do lado dela nisso, pai. Seu dito parou e olhou para o filho de verdade, de frente, com aquela avaliação demorada de pai que conhece um filho desde que ele era tamanho de nada. Você não tá do lado dela, mas você também não tá do lado de ninguém ainda. Fez uma pausa. É isso que me preocupa. Renato não tinha resposta para isso porque era verdade. Quando você casou com a Fernanda, seu dito continuou, retomando o milho. Eu fui o primeiro a falar que ela era boa, e ainda acho. Mas tem uma coisa que mulher rica e homem que cresceu pobre têm de diferente. O homem que cresceu pobre sabe o valor do que custou. A mulher que nunca foi pobre só sabe o valor do que pode render. Olhou para a casa. Essa casa custou muito. Ela não sabe quanto. Tufão, a galinha maior, se aproximou e ficou olhando para seu dito com aquela seriedade cômica das galinhas. Ele jogou um punhado direto para ela. O que eu faço, pai? Você escolhe, disse seu dito simplesmente. Mas escolhe consciente. Não escolhe por pressão. Não escolhe por comodidade. Não escolhe para apaziguar. Escolhe porque sabe o que está escolhendo. No domingo à tarde, quando estavam quase na hora de ir embora, aconteceu o momento que mudou alguma coisa que até então não tinha nome. Fernanda foi ao quintal para chamar as meninas que estavam com Conceição. E encontrou a sogra sentada no banco de madeira, com Pretinha, uma das galinhas menores, no colo. Conceição afagava o bicho com a mão, devagar, enquanto cantarolava algo baixinho, alguma cantiga velha que não tinha mais autoria, só existia. Fernanda ficou parada na porta do quintal sem ser vista. Conceição olhou para cima e viu. Não se constrangeu, não tirou a galinha do colo, só sorriu. Essa aqui era a menor do lote, quase morreu quando era pintinho, eu que cuidei. Passou a mão no bicho. Ela não bota direito não, mas fica. Fernanda ficou olhando para aquilo por um tempo que foi além do necessário para chamar as meninas. A senhora gosta delas de verdade, ela disse. Não era pergunta. São companhia, Conceição respondeu. Quando o dito tá com dor e não quer falar, quando a saudade aperta, quando a conta não fecha, elas ficam aqui no quintal fazendo barulho. Bicho não sabe fingir. Tá bem, tá mal. É descansado conviver com quem não finge. Fernanda ficou quieta. Você é muito inteligente, Fernanda, disse Conceição sem nenhuma malícia. Só como fato. Eu vejo como você pensa. Você vê tudo como possibilidade, como solução, como projeto. Isso é um dom. Fez uma pausa. Mas nem tudo é projeto. Às vezes uma coisa é só uma coisa. Uma casa é só uma casa. Uma galinha é só uma galinha. E uma família é só uma família. Fernanda abriu a boca, fechou. Eu não tenho raiva de você. Continuou Conceição, ainda afagando Pretinha. Você quer o melhor pro Renato. Eu também quero. Só que o melhor do Renato tá aqui dentro dele, não no que ele pode acumular. Ela olhou para a nora. Ele cresceu sabendo o que é construir devagar. Não deixa ele esquecer disso. As meninas vieram correndo de algum canto do quintal, gritando alguma coisa sobre uma lagarta que tinham achado, e o momento se desfez como se dissolve a fumaça. Mas Fernanda carregou aquilo para dentro. Na hora de ir embora, seu dito desceu a escada da varanda com cuidado por causa do joelho. A caminhonete já estava carregada, as meninas já estavam nos banquinhos. Renato estava na calçada esperando.
Seu Dito abraçou as netas primeiro, depois ficou de frente para Fernanda. Ela estendeu a mão, que era o cumprimento que sempre usavam. Seu Dito pegou a mão dela, mas puxou gentilmente para um abraço curto. Ela ficou rígida por um segundo, depois amoleceu. Obrigado pela visita, minha filha. Fernanda não respondeu de imediato. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, menos ensaiada. Obrigada pela acolhida, seu Dito. Renato abraçou o pai por último. Seu Dito bateu no ombro do filho 2 vezes, aquele bater que os pais fazem quando há mais coisa do que o abraço pode segurar. Pai, sobre a infiltração no joelho. Eu vou marcar particular. Não me venha com não precisa. Seu Dito foi para falar e Renato cortou. Não é esmola, é filho cuidando de pai. Tem diferença. Seu Dito ficou quieto. Depois assentiu uma vez, seco, que era o máximo que aquele homem conseguia ceder sem ceder demais. Conceição ficou na calçada acenando até a caminhonete dobrar a esquina. Depois ficou parada mais um pouco, olhando para a rua vazia. Seu Dito veio e ficou do lado dela. Acha que ela vai voltar com essa história da casa? Perguntou Conceição. Seu Dito colocou a mão no ombro da mulher. Pode ser, mas o Renato vai saber o que fazer. Você tem certeza? Ele olhou para a rua onde a caminhonete tinha sumido. Hoje ele tem. Antes eu não tinha tanta certeza. Voltaram para dentro devagar. A casa estava quieta, aquela quietude gostosa de depois de visita, quando tudo voltou ao lugar, mas guardou o cheiro de quem esteve lá. Conceição foi para o quintal. Tufão veio na direção dela de pronto, como se tivesse esperando. Na estrada de volta para São Paulo, elas dormiam no banco de trás. Fernanda ficou olhando pela janela por um longo tempo. Renato dirigia sem música, que era o jeito dele de pensar. Foi ela quem falou primeiro. Eu errei. Ele não respondeu logo. Deixou a frase existir no ar do carro por um momento. Em qual parte? Na mesa. A forma como eu coloquei. Ela continuou olhando pela janela. Ficou parecendo que eu queria tirar a casa deles. Não era isso. O que era então? Ela demorou para responder. Eu vejo eles passando dificuldade e quero resolver. É assim que eu funciono. Problema, solução. Mas eles não me pediram solução. Não. Sua mãe falou uma coisa que ficou comigo. Ela virou para ele. Falou que nem tudo é projeto. Renato olhou para a estrada. Eu nunca pensei na nossa história assim. Ela continuou. Na história da sua família, da casa, do que custou. Eu fui lá com a planilha pronta na cabeça antes de perguntar nada. Mas eu não sou uma pessoa, Renato. Nunca disse que era. Só que você também não me defendeu quando seu pai ficou seco comigo. Renato respirou fundo. Porque ele não estava errado. O silêncio durou uns 20 quilômetros. Eu não quero vender a casa deles, disse Fernanda finalmente. Esquece o incorporador, esquece o planejamento patrimonial. Eu quero ajudar de um jeito que faça sentido para eles, não para mim. Como? Ela pensou. Aquela calha está destruída de verdade. Pode mandar um pedreiro consertar sem fazer disso uma reforma de 5 andares. Uma pausa. E a ração das galinhas? Sua mãe gasta quanto por mês com ração? Renato olhou para ela rapidamente, com um canto de sorriso. Você quer pagar a ração das galinhas? Quero. É um valor que não machuca ninguém e ajuda de verdade. Ele voltou a olhar para o da estrada. Acho que ela ia gostar disso. E o joelho do seu pai? Você falou que ia marcar a infiltração? Falei. Eu acompanho você. Quero ir junto. Renato assentiu devagar. Lá atrás, uma das meninas remexeu no sono e voltou a ficar quieta. 3 semanas depois, seu Dito foi ao ortopedista particular que Renato marcou numa clínica em Ipatinga. Fernanda foi junto, como tinha dito. Ficou na sala de espera com Conceição, e as duas ficaram 1h30 esperando enquanto o médico avaliava. Conversaram. Devagar primeiro, depois, menos devagar. Conceição contou de quando Renato tinha 7 anos e ficou trancado no galinheiro do avô por meia hora, porque tinha tentado pegar um frango e o bicho tinha reagido mal. Saiu cheio de aranhões e com uma dignidade em frangalhos. Fernanda riu de verdade, aquela risada que não é social, que sai torta. Ele nunca me contou isso. Homem não conta as histórias que os diminuem, disse Conceição com sabedoria prática. É defeito de fábrica. A infiltração resolveu boa parte da dor. O médico disse que com fisioterapia e mais 2 sessões estaria bem melhor. Seu Dito saiu andando mais direito e fingiu que não estava aliviado, mas Conceição viu e guardou para ela.
No estacionamento, enquanto seu dito conversava com Renato sobre o tratamento, Fernanda ficou ao lado de Conceição. Dona Conceição. Pode ser Conceição, minha filha. Conceição. Eu queria pedir desculpa pelo que eu falei na mesa naquele sábado. Ficou errado. Conceição olhou para ela com aquela paciência que não era ingenuidade. Já foi. Eu sei, mas eu queria falar mesmo assim. Fernanda olhou para as mãos. Eu cresci num mundo onde tudo tem solução se você tiver recurso suficiente. E às vezes eu esqueço que recurso não é a única linguagem. Não é nem a mais importante, disse Conceição. Não é. Fernanda levantou os olhos. O Renato é um bom homem. Ele é bom por causa do que aprendeu aí dentro dessa casa. Eu não posso passar a vida tentando reformar o lugar onde ele foi feito. Conceição ficou olhando para ela por um tempo. Depois abriu um sorriso pequeno, genuíno, daqueles que sobram quando a pessoa gosta do que acabou de ouvir. Você é mais inteligente do que eu pensei na primeira vez. Na primeira vez eu era mais burra do que sou agora. As duas ficaram em silêncio por um momento que era confortável. Vem jantar sábado que vem, disse Conceição. Faço galinhada com ora pro nobis, do quintal. Fernanda olhou para ela. Dona Conceição, a senhora vai matar a pretinha? Não, a pretinha não. Tem uma que parou de botar que tá me testando há semanas. Fernanda deu uma risada que Renato ouviu do outro lado do estacionamento e olhou, surpreso. Ele nunca tinha ouvido a mulher rir daquele jeito leve na frente da mãe. A casa de governador Valadares ficou como estava. A calha foi consertada por um pedreiro que seu dito conhecia do tempo de obra, pago por Renato sem alarde. O banheiro foi rejuntado. A fiação elétrica foi revisada porque estava velha, e isso era questão de segurança, não de estética. A ração das galinhas passou a chegar todo mês numa sacola que Renato mandava junto com uma caixinha de remédio para pressão, que Conceição tomava e às vezes deixava faltar. Não porque esquecia, porque escolhia entre o remédio e outra coisa. Agora não precisava mais escolher. Seu dito nunca agradeceu com palavras. Agradecia de outro jeito. Quando Renato ligava, atendia no primeiro toque. Antes demorava, às vezes nem atendia. Agora atende, e às vezes é ele quem liga primeiro, sem motivo específico, só para saber como estão as meninas. A casa continuou no nome de seu dito e Conceição. Continuará assim. Meses depois, numa tarde de sábado em que Renato tinha ido sozinho para Valadares, sem Fernanda, sem as meninas, apenas para passar o fim de semana, ele e o pai ficaram no quintal até escurecer. As galinhas tinham ido dormir. O pé de manga estava cheio de fruta madura, daquele amarelo pesado que dobra o galho. O cheiro era aquele cheiro de sempre, terra, mato, interior de Minas, que não existe em São Paulo e que Renato tinha ficado anos tentando convencer a si mesmo de que não sentia falta. Pai. O senhor sabe que eu nunca quis tirar a casa de vocês. A ideia era da Fernanda. Sei. Mas eu deixei ela chegar longe demais antes de falar alguma coisa. Seu dito ficou quieto por um tempo. Depois, sabe qual é o problema do homem que subiu na vida? Qual? Ele fica com medo de parecer pobre. Aí começa a concordar com coisas que não concorda, para não parecer que é do lugar onde cresceu. Seu dito olhou para o pé de manga. Você ficou quieto naquela mesa não porque concordava com a Fernanda. Ficou quieto porque não queria parecer caipira, provinciano, aquele menino que não tem sofisticação para entender planejamento patrimonial. Renato não respondeu. Seu avô não sabia ler, continuou seu dito. Assinava com o dedo. Mas ele sabia o que era dele e o que não era. Isso não precisa de escolaridade. Precisa de caráter. Olhou para o filho. Você tem esse caráter. Só precisava lembrar que tem. A manga mais madura caiu do galho com um baque mole na terra. As duas olharam para ela. Tá no ponto, disse seu dito, levantando com o cuidado do joelho que estava melhor, mas ainda não estava bom. Ele foi até a manga, catou do chão, limpou na camisa. Partiu com as mãos, que é como se parte manga em Minas, sem faca, sem prato. Deu metade para o filho. Comeram em pé, no quintal, sem falar, com o suco escorrendo pelo pulso. Era simples, era suficiente, era tudo. Não existe versão única do que é ter chegado na vida. Existe a versão que aparece nas fotos, na caminhonete nova, nos metros quadrados do apartamento, na roupa da mulher e das filhas. E existe a versão que não aparece em foto nenhuma, que é a capacidade de olhar para onde você veio e reconhecer o valor do que encontra lá.
Renato Carvalho levou 10 anos para perceber que o maior patrimônio que tinha não estava registrado em cartório nenhum. Estava numa casa de tijolo à vista com galinha no quintal e um banco de madeira feito de sobra de obra, onde um homem de 67 anos com joelho ruim passava a tarde olhando para um pé de manga como quem olha para tudo que construiu. Fernanda levou um fim de semana desconfortável para entender que inteligência sem escuta é só eficiência. Que resolver o problema de alguém sem perguntar se a pessoa quer que o problema seja resolvido não é generosidade, é controle com boa aparência. Conceição nunca disse nada que não devesse ser dito. Isso é sabedoria. Não a sabedoria dos livros, que tem outra qualidade e outro lugar, mas a sabedoria de quem viveu muito e perdeu o medo de ser honesto, porque descobriu que a honestidade, no fim, é a única coisa que não precisa de manutenção. E seu dito? Seu dito continuou acordando cedo para ver as galinhas. Continuou jogando milho. Continuou sentando no banco de madeira à tarde, com o cheiro da terra e o barulho do quintal ao redor. Só que agora, de vez em quando, o telefone tocava. E era Renato. Sem motivo. Só para saber. E seu dito atendia no primeiro toque, sentava no banco, e os dois ficavam um tempão no telefone, às vezes falando de coisa nenhuma, às vezes em silêncio quase completo, como pai e filho que finalmente voltaram a habitar o mesmo lugar, mesmo com a estrada toda entre eles. Tem coisa que não cabe em planejamento nenhum. Tem coisa que só cabe no tempo, quando o tempo é tratado com respeito. E tem coisa que, uma vez perdida, leva muito mais do que dinheiro para recuperar. Às vezes leva humildade. Às vezes leva uma galinha no colo e uma cantiga velha num quintal de Minas. Às vezes é só isso que faz a diferença.